Bom, gente, hoje eu vou passar algumas dicas de é, como foi o meu processo, né, de mãe solo na questão da educação dos meus filhos. Confesso que não foi uma coisa fácil, não é uma coisa fácil, porém não é uma coisa impossível, né? Não é impossível porque a partir do momento que a pessoa quer, tudo se torna possível, né? E assim, a base, entendeu? Que eu tenho, a base que eu tive foi dentro da palavra do Senhor, né? Isso tudo para mim foi o principal, porque foi de onde eu tirei força, determinação, coragem e comecei a prestar atenção, mas que tipo de pessoa vai ser, né? Que tipo de ambiente vai frequentar, é, que tipo de ser humano vai ser em relação a outra pessoa, né? Que tipo de comportamento vai ter quando estiver fora de casa, sem a minha presença, né? Eu sei que o Senhor está presente em todo o tempo, mas assim, nós necessitamos, né, de passar, porque quando o Senhor entrega na nossa mão, filho, ele sabe, ele confia em nós, né? E nem todo mundo, nem todas as mulheres que é mãe, quer fazer o papel de mãe ou simplesmente não quer ir pronto, né? Mas isso aí não vem ao caso. Eu vou passar algumas dicas que eu utilizei, gente, para a honra e a glória do meu, do seu e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Meu caçula tem. Caçula. O meu filho, o mais velho, tem 27 anos, graças a Deus. O do meio e o do meu coração tem 21. E o caçula 16, graças a Deus. Não tem problema. Não tem. Não bebe, não consome álcool, graças a Deus, né? Não consome nenhum tipo de entorpecente, essas coisas assim, né? E isso eu agradeço muito a Deus, tá? Não foi nada. Eu simplesmente obedeci o que ele mandou. O que ele nos fez, né? Me orientou, né? A passar para eles. E assim, há coisas e há momentos que é bem dificultoso, porque quando o assunto é lidar com crianças, pré-adolescente, jovem, né? Adolescente, você está dando de frente com a sociedade, você está dando de frente com as redes sociais, você está dando de frente com abre e fechar aspas de amigos. Então é um conjunto de informação, é um conjunto de processos que precisa ser feito com cuidado. Por isso que na maioria das vezes acontece que não funciona, tá? Mas a primeira coisa que eu fiz foi apresentar meus filhos ao Senhor, tá? Eu apresentei meus filhos, sim, na casa do Senhor, apresentei meus filhos a Deus, porque a partir do momento que nós apresentamos nossos filhos ao Senhor, né, ele se direciona e Deus passa a cuidar, porque nós confiamos a Ele, né? Vamos lá. Não tá na ordem, eu até anotei, para não esquecer algumas, que eu pensei, gente, se eu esquecer alguma, né? Não, mas eu vou esquecer, eu já esqueci. Eu tô falando aqui, já sei que eu esqueci algumas coisas, mas tudo bem, vamos lá. Igual eu falei, né, a primeira, gente, levar a criança à casa do Senhor. A criança precisa conhecer o Senhor. Ele precisa estar num ambiente onde há louvor, né, a pregação, mesmo que ele não está entendendo ali naquela hora, mas ele está sobre a proteção do nosso Deus. Então a Bíblia diz: ensinar a criança ao caminho que se deve andar. Então, se você quer que seu filho siga o caminho do Senhor, da verdade, então você leva para onde você quer que ele vá. Então, se você quer que ele seja, se você quer que ele sirva o Senhor, você quer que ele seja um homem honesto, né, e tal, você tem que ensinar ele o caminho, entendeu? Não é dizer, você tem que ensinar, não, você tem que ensinar o caminho, porque falar é uma coisa, né? E então, meus filhos sempre levei para a igreja, sempre, sempre, desde pequeno sempre levei. Mas tinha aquele dia que eles falavam assim, mãe, eu não quero ir hoje não. Tudo bem. Ah, mãe, eu não tô afim de hoje não. Tudo bem. Não forcei a nada. Não forcei. Por quê? Primeiro, que não adianta eu forçar, porque se eu forçar ele vai ficar com raiva. E chega lá, a criança por si só já não entende muita coisa. Abre e fecha a que quando quer entende. E daí, você ainda força. Tem pessoas que dizem, não, tem que forçar e pronto. Eu não tiro. Se a pessoa tá falando que tem que fazer, ok. Mas eu tô falando do meu ponto de vista, ok. Né? Porque eu também fui criada assim, né? Outra coisa também que eu sempre, assim, tive aquele cuidado com meus filhos, né? Foi de evitar eles frequentarem casa de pessoas que, infelizmente, eu falo infelizmente porque nenhum lar, né?
eu desejo de coisa ruim pra ninguém, mas infelizmente, sabe aquele lá que você sabe que é assim, apesar que ninguém, a Bíblia diz, né, maldito o homem que confia no homem, nós não devemos confiar no homem, né, como assim diz a Bíblia, em questão de, mas aquele lugar que você já sabe, aquela casa que você já sabe, que não é um local de confiança, as pessoas que estão lá, elas não estão se importando se seu filho vai se dar bem ou não, né? Isso não quer dizer que você deixa seu filho na casa de alguém, aparentemente, afinal de contas a gente tá vendo o que tá acontecendo. Mas vigiar é bom, né? E outra, eu nunca gostei de deixar meus filhos só na casa da pessoa com eles lá. Não. O máximo que eu fazia é deixar brincar, eu tava ali por perto, olhando, entendeu? Esse negócio de entrar pra dentro de casa. Eu gosto muito dessas coisas, não. Nunca gostei. Isso não é bom, viu? E assim, você. Então, que tipo de casa o seu filho frequentava? Então, a casa que meu filho frequentava é aquela casa que eu olhava, observava, tava ali por perto, entendeu? Ah, isso é coisa de mãe chata, não tem problema, filho. É melhor você ser considerada uma mãe chata e ter seu filho no caminho do Senhor do que você ser considerada uma mãe muito boazinha, filho. E aí depois? Hum? Me diz depois. O que é que acontece depois? Hum? Nada, né? Pois é. E essa parte é a mais difícil, sabia? Tá nem aí. Tá. Outra coisa também foi a questão de não comer nada sem antes apresentar a Deus. Isso. Eu sempre ensinei pra ele, tudo que você for comer, mesmo que for eu, alguém da família que for te dar alguma coisa, chega com uma balinha, um bombom, e eu explicava pra eles o motivo, né? Apresenta a Deus, né? Apresenta a Deus porque não sabe de onde veio, né? Não sabe quem mandou, não sabe qual foi a intenção, não sabe a que ofereceu, então vigiar faz bem, né? Nós temos que vigiar. Então, se eu não ensino meu filho a vigiar, se eu não ensino meu filho, quem vai ensinar, gente? Quem vai ensinar? Ninguém, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado. É, sempre, olha só, gente, eu acho aqui tão interessante. Sempre entender, entendeu? Ou estar atento à fala, movimento de pessoas na rua que não são conhecidas. Se ele viu, ouviu pessoas que não são conhecidas, até os conhecidos também, mas eu falo mais assim. Passou uma, duas vezes na rua, deu aquela olhada, seja de carro, seja de moto, bicicleta, não importa, de avião. Até avião não passa, não, né? Mas que passa também. Ficar atento. Viu um movimento que não é muito legal, entra pra dentro de casa. Entendeu? Chama um adulto. Essa é a coisa boa da história, chama um adulto, né? E assim, isso traz um grande benefício, porque a criança, ela vai querer. Você começou a ensinar desde quando ele começou a entender, falar, andar, esses movimentos eu sempre fiz com ele, entendeu? Sempre fiz para que eles não como é que se diz? Como é que eu falo a palavra? Não cair em tentação, né? Porque às vezes passa alguém e vê ali a criança assim, nossa, sozinha, e a maldade do coração do ser humano é uma coisa que não tem, né? Então esses cuidados é muito bom, entendeu? Igual eu tô falando, pode se achar de mãe ruim do que for, mas não tem problema, filho. Quem cuida do seu filho é você. Outra coisa, sempre corrigir meus filhos. Sempre corrigir meus filhos. Precisou de correção? Corrijo. E explico para ele porque ele está sendo corrigido. Sabe por quê? Ai, não sei. Filho, eu sempre falei com ele, se eu não te corrigir, o mundo corrige. Se eu não te corrigir, a polícia, por mais certa que ela esteja, ela não vai aproximar de você, fazer com você o que o pai e a mamãe faz. Eu falo pai e mãe, que pai também corrige, né? Mas não tem como, entendeu? Então eu ensinava, ó, tá sendo corrigido por isso, isso e isso. E eu não quero de novo, entendeu? E eu não expliquei. Meu Deus do céu, essa parte é ruim. Você conta o porquê a pessoa está sendo corrigida, você explica o porquê e ainda dá exemplo, né? Então quando eu comecei na Bahia, a gente usava a internet, era pelo aquele chipinho, sabe? E inseria ali no. Então nós tínhamos alguns minutos para usar a internet, mas não tem problema. Então eu pegava alguns exemplos, né? E mostrava para eles ali. E do dia a dia também, né? A gente mostra. Ah, fulano, você entendeu?
a questão de o porquê chegou ali, como chegou. Então eu sempre gostei de dar exemplos, né? Outra, assistir sempre desenho bíblico é muito bom. Não qualquer desenho bíblico. Por exemplo, tem um, eu não vou falar o nome da emissora, mas provavelmente é que passa mais novelas bíblicas, você não sabe, né? E era no domingo, eles passavam no domingo, né? Pela manhã, não sei se hoje ainda passa. E os desenhos bíblicos, gente, muito bom. Sabe por quê? Porque os desenhos bíblicos, ele fala, tem mais coisas que a gente às vezes não, vamos dizer, talvez não tenha coragem, não sei, mas ele retrata assim tanta coisa linda e acabava que eu assistia também. E é muito bom assistir escola bíblica, levar uma criança para a escola bíblica. Ah, não gosto de levar meu filho para a escola bíblica, ah, não sou cristã, então tudo bem. Mas se você quiser, gente, passa a, como se diz? Apresenta esse desenho para eles. E hoje nós temos uma rede social que não está brincando, né, gente? Mas no mesmo tempo nós também temos aquele espaço onde você pode muito bem educar seus filhos. Então, bom, é você que decide, né? E, e também explicar também por que, que ele vai para a casa do Senhor, né? O que, que ele está fazendo na casa do Senhor? Por que, que ele tem que ir lá? Por quem é Jesus? Então eu explicava. Jesus é nosso Salvador, né? É o único, o único, o único que vai me salvar, que vai te salvar, que vai nos salvar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não vai te trair, não vai te abandonar. E eu explicava para ele, eu posso esquecer, eu posso te abandonar, posso te trair, posso não ser uma mãe boa. Mas Jesus não faz isso. Então eu sempre tive esse cuidado também. Entendeu? Esse cuidado de passar quem é Jesus para eles. Para que eles crescessem entendendo. Então, tem uma mãe aí, né? Eu não sei se posso não falar. Mas tem uma mulher também que eu assisto, acho tão bonita, ela levando os filhos, né, na casa do Senhor. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Eu sempre deixei também meus filhos brincar, gente. Sempre deixei. Isso eu sempre gostei de deixar brincando. Claro, olhando o local que tá e como tá, né? Por quê? Porque quando a criança ela tem espaço para brincar, ela tem espaço para divertir com os colegas, no mesmo tempo também com limite, tudo tem que ser limite, mas, né, ele tem assim, quanto mais você tem que trabalhar as duas coisas, assim como você quer cobrar algo dele, você também tem que, né, não ceder, mas ceder com cuidado. Pode sim brincar, tal horário e tudo, passou do horário, não, horário também não, né? E sair também com as crianças quando puder. Ah, eu não saio com meu filho porque eu não tenho dinheiro pra shopping, porque eu não tenho dinheiro pra isso, pra aquilo. Gente, não precisa isso. Se você for num parque, entendeu? Não precisa ter isso. Leva no parque, sai na rua, brinca, entendeu? Coisa simples, que nem da gente não tem dinheiro, né, pra tá. E no meu tempo ainda era pior ainda, né? Pior não, eu agradeço a Deus por tudo. Não falo pior não. Pior é quando a gente não tem amor, não tem força, né? Mas eu agradeço a Deus por isso também. Por poder ter a oportunidade de sair, ter saído com ele lá na minha cidade quando chegar para uns, meu nome, meu Deus do céu, os parquinhos era bom, menino, ia todos uns centavos, moeda, mas era bom demais, o ingresso era uns 50 centavos, oh Jesus. Agora uma coisa, gente, que eu aprendi, assim, e que me fez muito bem demais para meus filhos também, foi a questão, gente, de respeitar os mais velhos. Respeitar os mais velhos. Quando a criança cresce sem respeitar os mais velhos, querido, eu te contar, não tem como não. Porque uma criança que não respeita um senhor e uma senhora, tá. Nós temos senhor e senhora que é só Deus na boa e bendita causa. Tem uns idosos, meu Deus do céu, que anda a criança aproximar, esse velho já tá reclamando, essa velha já tá reclamando, a minha casa, não sei o que, meu portão, tá certo. Cada um tem seu jeito de ser. Mas temos que respeitar. Eu acho que respeito, ele faz parte da nossa vida. Se você não respeita, se você não ensina seu filho respeito, ele não vai, entendeu? E eu acho que assim, ele vai tendo uma noção, né? Porque eu falo assim, você gostaria que alguém fizesse assim com sua mãe? Né? Então a gente precisa ter todo esse cuidado. Mas assim, no dia a dia, se tiver dar bronca, eu dou bronca mesmo, irmão. Eu dou bronca mesmo, não penso duas vezes, falo mesmo. Ah, não vou fazer isso pra minha filha, que vai ficar com trauma. Trauma? Trauma? Trauma é ter que conhecer as coisas enviar. Um dia, gente, só te uma coisa, eu sou cristã. Uma certa feita. E meus filhos ouvindo música do mundo. Ai, sua filha ouve música do mundo, né? Foi, eu falei com eles, pode ouvir. Que é muito. Aí uma pessoa chegou e falou assim: Ô, mas você não é cristã? Essas fitas ouvem música do mundo. Eu falei que eu preferia ouvir perto de mim do que longe, querida. Lá em casa não ouve. Eu falei, bom, aí agora é problema seu, né? Não tem problema não. Sabe por quê?
tá com vontade de saber que tipo de música é, qual é a sensação? Ele vai sentir, mas eu olhando aqui perto enquanto ele tá ali, meu filho. Te digo uma coisa, enquanto ele tá ali, ó, ouvindo a música do mundo, eu tô aqui, ó, intercedendo, entendeu? Busca. Ah, mas não tá errado, não? Não, filho. Ele precisa conhecer, ele vai conhecer. E se eu não deixar ele conhecer aqui, ele vai conhecer lá fora. E aí, vai fazer o quê? Hum? Outra, precisamos respeitar nosso próprio limite. Eu tenho um limite, você tem limite. Então, se nós temos limite, nosso filho também tem que ter limite. Não é assim que a coisa funciona? Pois é, gente. Aí, esse foi um pouco do resumo. E talvez amanhã eu volto com outras dicas, tá bom? E vou tentar gravar um pouco pela minha casa. Vou tentar, tá bom? Beijo, fique com Deus. Tchau.